Paz de Deus, meus irmãos, e a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A você, meu irmão, ouvinte do canal do YouTube da RCCB, você também que participa aqui do Web Rádio da Comunidade Cristã no Brasil. Sou vosso irmão em Cristo, irmão Lorival, faço parte ali do trabalho da Comunidade Cristã ali de Francisco Morato, a nova CCB. O ministério esse ali que é presidido pelo irmão Isaías Gonçalves, né? A central de Morato. Você, meu irmão, que está sempre me vendo no canal do YouTube, aqui eu faço um trabalho diferente, um trabalho aqui pela rádio e no canal do YouTube, para um bate-papo cristão, irmão, né? Na verdade, conversar alguns assuntos da palavra de Deus, diferente assim das reuniões cristãs, né, irmão? Aquelas pregações mais concentradas, né? Um pouco mais. E aqui não, é um diálogo, uma conversa, né? Por isso que fala bate-papo cristão, porque tem uma liberdade de conversar normalmente, né? Sobre os assuntos da palavra de Deus. Por falar em conversar normalmente, irmão, umas coisas que acontecem muito, às vezes assim em grupos, né? Principalmente grupo de WhatsApp, debates, pergunta: eu pequei, preciso ser batizado novamente? É uma pergunta que muitos fazem. Não, irmão, não é necessário batizar novamente a pessoa que porventura teve algum problema, com a fraqueza, alguma falha. Então não é necessário batizar de novo, né? O batismo é uma vez só, irmão, e ela não perdoa pecado. Alguns pensam que batismo perdoa pecado. Não, irmão, quem perdoa os pecados é Cristo Jesus. Quando você creu no Senhor Salvador, você creu no sacrifício, o sangue de Cristo derramado madeira da cruz, esse que perdoa os pecados. O batismo foi um complemento daquela fé que você teve, principalmente nas escrituras assim: aquele que crer e for batizado será salvo. Então o batismo é um simbolismo, faz parte do trabalho do cristianismo. Seria difícil até a gente ver um trabalho de qualquer instituição, né, sem um batismo, né? Qualquer ministério, não tiver o batismo, fica uma coisa. O batismo é como fosse uma celebração, como fosse algo que divulga a todos o trabalho de Cristo Jesus, o sacrifício de Cristo Jesus. Então ele está ligado ao Senhor Jesus, o batismo, pela ordem que ele falou, né? Então muitos, irmão, perguntam a questão do batismo. A questão a saber, irmão, se uma pessoa que pecou deve ser batizada. Eu falei que não. Novamente, não. Porque senão, irmão, nossa natureza humana é falha, irmão. As pessoas se batizam todo dia, não é verdade? Uma vez só é o bastante, irmão. É o normal. Primeiro, o mais importante, irmão, que você me entender, é que o batismo não salva. O batismo não salva, não lava pecado. O batismo é simplesmente uma ilustração, é um simbolismo do que aconteceu na vida de um crente quando ele crê em Jesus Cristo. O batismo, ele ilustra, ele divulga a união do crente com o Senhor Jesus em sua morte, sepultamento e ressurreição. É todo esse significado. Romanos 6, o versículo 3 e 4, ele ensina que: ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, né, fomos batizados na sua morte? Está lá na Bíblia, irmão. Fomos sepultados com Ele
na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. A ação de ir debaixo da água representa ser sepultado, irmão, com Cristo. A ação de sairmos da água, ela demonstra, ela ilustra a ressurreição de Cristo, né? E a nossa edificação com Ele, ao sermos levantados para que andemos em novidade de vida. Romanos 6:4. Então, irmão, isso aí que acontece. Você que creu no Senhor Jesus, você que um dia anunciaram Jesus Cristo e você se batizou, você creu e saiu daquelas águas, né? Uma nova pessoa, mas cheio também de lutas, né? Porque a natureza humana sua continuou viva, porque a nossa natureza, os nossos instintos, as coisas terrenas que estão em nós, tudo aquilo que representa a natureza humana, as coisas dessa vida, a vida secular, irmão, enfim, estamos sujeitos às tentações, e muitos estão sujeitos às tentações, e muitos estão batalhando dia a dia, né? Lutando contra a sua natureza humana que teima em errar. Irmão, nossa natureza humana, ela veio com, vamos dizer assim, erro de fabricação. Não tem como consertar. Mas temos como mortificar o nosso sentimento humano, o nosso temperamento, o controle. Por isso que o Evangelho, através de Cristo, lutamos através daquilo que Cristo colocou no nosso coração. Lutamos contra esse sentimento traiçoeiro, irmão. É traiçoeiro, irmão. A pessoa luta para não errar e acaba errando. E aí depois fica cheio de trauma. Fala, puxa vida, eu errei na presença de Deus. O que eu devo fazer? Arrependa-se, irmão. Busca no Senhor, né? Força para errar menos na presença dEle. E muitos entram com traumas, porque alguns lançam sentença, você fez isso, você já não mais pertence a Cristo, você cometeu um erro gravíssimo, você cometeu isso, cometeu aquilo, porque alguns, irmão, eles colocam sim por preocupação para guardar o povo, a coletividade, coloca regras e coloca tipos de pecados. E coloca a sentença que aquela pessoa não tem como ela se recuperar mais. Não, irmão, tudo é possível ao que crer. Não há nada impossível para Deus. O próprio Jesus falou, não há nada impossível para Deus. Se você crer fielmente no fundo do seu coração e se arrepender do fundo do seu coração, buscar o Senhor. Eu não estou aqui, não vou perguntar o que você fez. Cada um tem a consciência do que fez. Eu sei o que eu fiz no dia de hoje. Eu sei o que eu falei, eu sei o que eu pensei, eu sei o que eu desejei. Não tem como apagar da nossa mente. Está gravado. Tem como nós, sim, nos relembrar e dizer, Senhor, hoje falei bastante. Lutei e errei, mas eu peço ao Senhor que me corrija, que me dê força, para que eu possa, através do Espírito Santo da graça, ter uma vida melhorada e transformada. A gente vê essa situação muito clara naquela parábola do filho pródigo, onde ele recebeu tudo, né? A herança em vida, pegou aquela fortuna e foi gastar, né, irmão? Entrou numa vida promíscua, uma vida de bebedice, enfim, prostituição, gastou com aquilo que não era lícito. O que era da época que ele fez, irmão? Que você pode pensar nos dias de hoje, e quantos largaram Cristo e abandonaram, e hoje estão aí desbanjando, e depois vem o vazio, vem o sofrimento, e quem sabe, irmão, vem o arrependimento, e muitos querem voltar, estão envergonhados, Não tenha vergonha, faça igual aquele filho pródigo,
Lembra que você tem um pai justo, misericordioso, que está te esperando de braço aberto, mas com arrependimento puro e sincero. Igual o filho pródigo. Ele não falou, eu vou para casa do meu pai porque ele tem dinheiro, ele vai me ajudar, eu sou filho dele, ele vai me dar de novo. Não. Pode ver que na mente dele ele falou assim, vou para a casa do meu pai. Na casa do meu pai ele trata os empregados melhor do que qualquer um, né? E eu não sou digno de ser mais filho dele, porque eu desonrei, eu desrespeitei o meu pai, eu fui infiel a ele, gastei o que era a herança em vida, né? Não tenho mais nada. Eu sou uma pessoa que esbanjei de uma maneira que não sou digno, mas eu vou para a casa do meu pai, vou pedir perdão para ele, que ele me trate como um dos seus empregados. E ele foi, e ele lá de longe ele gritou, pai, pequei contra os céus e contra ti, né? Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai teve misericórdia, abraçou e viu aquele arrependimento sincero no coração daquele jovem, daquele filho. O abraçou e o perdoou. É assim Deus, irmão. Ele nos abraça e nos perdoa para aquele que se arrependa sinceramente na presença de Deus. Não é simplesmente, eu errei, a carne é fraca. Não, nós temos que ter arrependimento, irmão. É para que o Senhor trabalhe no nosso coração, para que não venha a gente mais errar e transgredir. Como o Senhor Jesus falou para aquela mulher, né? Atire aquele que não tiver, a primeira pedra que não tiver pecado, né? Então, se você acha que não tem pecado, atire a primeira pedra. Como nós temos, né? Como nós erramos, como nós falamos, pecado, alguns falam assim, pecado é errar o alvo, pecado é deixar fazer o que é certo. Irmão, nós temos como pecado deixar de fazer o que é certo, né? Alguns falam assim, Jesus pagou o pecado lá na cruz. Pagou o pecado na cruz, mas nós temos que andar em novidade de vida. Nós temos que ser outra pessoa melhor do que antes, né? Então, vamos viver com uma vida desregrada? Não. Vamos esforçar para nos aperfeiçoar, né? Não é salvação, não, mas assim, aperfeiçoamento. A salvação vem pela pessoa do Senhor Jesus, mas nós temos que nos aperfeiçoar. Nós temos que andar, porque veja bem, imagina se o ancião da sua igreja, o cooperador, o pastor, né? Ele tem um cargo, mas ele resolve fazer o que ele quiser que dá na telha. Ele resolve pegar o dinheiro, sair como alguns fazem, né? Tem alguns que fazem aí na clandestinidade, mas assim, na cara dura, praticar tudo que é coisa errada. Como é que ele vai se portar dentro do povo? Como é que o povo vai receber ele? Difícil. E como que a gente vai ser recebido se os irmãos vê que você não se arrepende, que você faz as coisas por gosto, por bel prazer, faz as coisas porque ama e diz, não, vou fazer porque Jesus é misericordioso, não, vamos fazer, que não tem problema, ele morreu na cruz por mim, eu estou salvo. Não, irmão, nós temos que ter transformação, nós temos que ter mudança, nós temos que ter caráter, nós temos que ter uma nova vida, né? Ele veio para nos aperfeiçoar e através de Cristo vamos nos aperfeiçoar. Cada dia que passa, tentar errar menos na presença de Deus. Louvado seja Deus. Então você que está me ouvindo aí, né? Está me ouvindo na programação. Esse é o bate-papo cristão, né? Não se preocupe, né? Nós vamos sim sendo lapidados e aperfeiçoados por Jesus Cristo. Não há quem não erre, irmão. Não há quem não erre. Mas todo erro tem que ter um arrependimento sincero, buscar no Senhor esse arrependimento. Eu creio, irmão, que o Senhor perdoa, sim, quando nós nos arrependemos. Então, falando sobre o batismo, né? O batismo é importante na nossa vida, irmão, né? Por ser um passo de obediência. O batismo é uma obediência, uma declaração pública de fé, né? É um compromisso com Ele, com Jesus, uma identificação com a morte, né? O sepultamento, a ressurreição de Cristo. Se conhecemos Jesus Cristo como Salvador e entendemos o que o batismo significa, quando somos batizados, então não precisamos ser batizados novamente.
se ainda não conhecemos Jesus como Salvador, quando fomos batizados. Então precisamos ser batizados novamente. Se conhecemos Jesus Cristo como Salvador, mas não entendemos verdadeiramente o que é o batismo, significa talvez que precisamos ser rebatizados. Entretanto, irmão, é uma questão de consciência entre o crente e Deus. O que acontece, irmão? Muitas das vezes, algumas pessoas, vamos falar de ministério. Segue um ministério, eu não queria citar o nome do ministério, porque tem pessoas que vão para um ministério, para outro ministério, né? Tem pessoas que mudam, né? Mas vamos falar assim, a pessoa estava no ministério A, falaram de Jesus Cristo, ele creu, se batizou e tal, começou lá e tal, passou o tempo naquele ministério, ele errou, ele foi disciplinado, ele perseguiu, as pessoas pegam no pé dele porque ele está errado, ele também começa a perceber que tem alguma coisinha no ministério que não está certo, aí ele começa a justificar um erro com outro erro. Mas o ministério aqui não está certo, porque esse ministério aqui, ele cobra o dízimo, e a Bíblia fala que não pode cobrar o dízimo, esse ministério é assim, esse ministério é outro, e vai para outro ministério que não cobra o dízimo, outro ministério que não é daquele mesmo jeito, outro ministério fala, não, aqui que é obra de Deus, obra de Deus. Aí ele fala que essa estrutura é obra de Deus. Aí ele fala que a ordem de culto é obra de Deus. A obra de Deus é crer no Senhor Jesus, naquele que enviou. E um dia você creu no Senhor Jesus. Não importa o ministério que você esteja. Cristo é um só. Você creu realmente que era o Filho de Deus. Um dia você se batizou. Alguém falou em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, te batizo, eu te batizo. Não importa. O que importa foi sua crença. Não, mas o outro ministério batiza de uma outra forma. Ele batiza no rio, ou ele batiza com outros nomes. Em nome de Jesus te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a mesma coisa, meu irmão. É o ato de fé que importa naquele momento. Pode ser 200 pessoas batizar dessa forma que o outro acha que é certo, mas se ele realmente não entendeu o propósito daquilo, aquele batismo não tem validade nenhuma. Porque a crença é individual. Você tem que crer que realmente aquilo ali é um ato válido, que você está fazendo uma coisa séria diante de Deus, uma declaração de fé diante de Deus, diante de Jesus Cristo, reconhecendo. É a sua crença, a sua mudança de vida que importa. Se falou e não acredita, mas é você. Você que é a peça principal, você que declara publicamente do fundo do seu coração, eu creio em Jesus Cristo como real e suficiente Salvador. É isso que importa, é isso que você vai levar. Mesmo que você saia de uma denominação, você continua com essa fé em Cristo. Mesmo que você não queira congregar no ministério A, ministério B, C, D, mas você não deixa de ser uma pessoa que é em Cristo. Bem, por fato de você estar no ministério, que você é um crente, você é crente porque crê em Cristo Jesus. Os ministérios estão aí para ajudar no trabalho da divulgação do Evangelho, né? Você que está aí, esses ministérios não existiam, essas placas não existia o ministério A, B, C, D, assembleias, congregações, batista, não existia, elas surgiram posteriormente. Existia, sempre era o que? Jesus Cristo, isso que existia. O que se pregava era Cristo Jesus. As pessoas eram cristocêntricas. Depois da reforma surgiu os ministérios A, B, C, D, surgiu as instituições que falam agora. Então, se você procurar saber, esses ministérios surgiu são da reforma protestante. Isso não quer dizer que eu estou falando para acabar com o ministério. Não, eu vou no ministério. Eu vou no ministério, mas eu sei porque aquele ministério surgiu. Para divulgar o Evangelho, nós temos que ter organização nos dias de hoje. Nos tempos iniciais, era daquele jeito, mas hoje temos leis, autoridades que exigem a autoconcentração de pessoas,
regulamentos, você não pode reunir com as pessoas, tem que ter uma pessoa responsável, né? Como vai juntar 200, 300, 400, 500 pessoas no local e não tem alguém que vai responder civilmente por aquela reunião, alguém que está lidando com pessoas, né? Com famílias, né? Com famílias e jovens, adolescentes, tem que ter um responsável. Então, por lei, existem as instituições. Porque qualquer coisa que acontecer, as autoridades vão chamar a atenção, juízes vão chamar a atenção, delegados ou polícia vão chamar a atenção, porque existe um responsável. Então, para isso que existe a instituição. Não tem como alguém arrumar um local, fazer uma concentração gigantesca de pessoas, surgem problemas, aí fala, não, irmão, quem é responsável? Ah, não se reúne de qualquer jeito, não pode, não é verdade, irmão? Então as instituições têm que ter os responsáveis. Eu não estou aqui pregando contra essa instituição, elas são necessárias, né? Alguns dirigentes de instituição vamos pagar pelo erro, e vamos criticar, até no que eu estou, se errar, vamos chamar a atenção, é normal isso aí, irmão, né? Então, meu irmão, mas o que mais importa é Cristo Jesus. Você creu em Cristo Jesus? Se você sair da congregação, você vai ser crente. Se você sair da Assembleia de Deus, você continua a ser crente. Se você sair da Universal, você é crente. Se qualquer ministério sair, o ministério que te faz crente foi a tua fé em Cristo Jesus que tornou você um crente em Cristo Jesus, né? Então, onde você for, você continua a ser crente. Se você quiser reunir em casa, você vai ser crente, a mesma coisa, né? Mas se você quiser pertencer ao ministério, continua sendo crente do mesmo jeito, né? A nossa fé não muda. Não é por causa do local, não é por causa da placa, nem por causa do ajuntamento que a gente deixa de ser cristão ou não cristão, né? Desde o momento que você proclamou publicamente que Cristo Jesus é o teu Salvador, né? Que no seu coração você creu, você tem a marca de Cristo. Você é o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Essa é a mensagem Bate-Papo Cristão. Irmão, se você quiser se inscrever no canal, Deus abençoe. Me ajude a divulgar esse trabalho aqui no canal no YouTube. Que Deus abençoe a todos. Que todos fiquem na santa paz de Deus.